Assim está escrito em 2 Samuel 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, com o privilégio de te louvar, te exaltar, te glorificar, te bendizer, te engrandecer, te servir e te adorar na beleza da tua santidade. E como se fora pouco, o Senhor ainda se revela no nosso meio, fala aos nossos corações, nos alimenta com a sua palavra, que é o pão vivo que desce do céu. As nossas palavras não podiam ser outra a não ser de gratidão por tamanha bondade, amor, graça, misericórdia proveniente dos céus do teu trono. Que assim o Senhor continue a abençoar a todos, é a minha oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Não existe dor maior do que a dor de uma mãe, de um pai ou do casal perder um filho. Eu penso que essa é a maior dor que um ser humano pode sentir, a dor de perder um ente querido, um filho amado. É interessante que na primeira morte que se revela na Bíblia, é um caso dentro desse contexto, onde os pais irão perder um filho. Eu falo de Adão e de Eva. A primeira morte vai ser fora do contexto natural, porque o natural é o pai ou a mãe ir primeiro para os filhos irem na sequência. Mas aqui a ordem vai ser invertida e Adão e Eva vão sepultar o filho que não morrera de morte natural, que não morrera de uma doença, que fora assassinado. E o que mais vai pesar no contexto é que o assassino é o próprio irmão de Abel. Então, além da dor de perder o filho vai ser assassinado pelo outro filho. A dor de ter um filho assassinado e a dor do outro filho ser o assassino. Isso vai trazer uma dor tão profunda, porque dentro do contexto social, psicológico, geral, o sonho do pai é ver o filho ter sucesso, é ver o filho prosperar, é ver o filho se dar bem na vida. De certa forma, os pais até desejam que os filhos sigam a sua carreira quando ele tem uma carreira bem-sucedida, quer deixar o sucessor e deseja que seja um filho, ou que seja um dos filhos. Mas às vezes a situação foge daquilo que se é pensado, analisado, programado. Eu poderia te falar de outras famílias aqui, como por exemplo, a família de Eli. Ele é o sumo sacerdote em Israel. Ele tem 2 filhos, o Ofni e o Finéias, que não trazem alegria ao pai, não trazem prazer. Pelo contrário, traz tristeza, decepcionam. O Eli é o sumo sacerdote, eles são os sacerdotes. E a história sagrada diz que eles profanavam a casa de Deus, o templo sagrado. Pois além de pegar os sacrifícios que eram levados para Deus para fazerem festas e farra, a Bíblia diz que ele levava meretrizes e se deitava com ela na tenda da congregação. E alguém foi fazer essa denúncia para Eli. Eli chamou os 2 e disse: filhos meus, o que é isso que ouço de vós? Pois eu ouço que vós estás fazendo assim, dessa forma. Mas a história sagrada diz que eles
não deram ouvidos aos conselhos de Eli. Sabe por quê? O texto diz: Deus queria matá-los. Mas Eli aconselha-os e diz: filhos, quando um homem, ele se levanta contra outro homem, os juízes os defendem. Mas se levantando o homem contra Deus, quem pode defender? Hoje nós temos a graça e Jesus Cristo nos defende. Mas naquela época era complicado. Os 2 filhos morrem na guerra, você conhece a história. Na sequência vai vir Samuel. Você sabe, Samuel, filho de Ana, resultado de oração. Samuel é colocado no templo, vai ser criado por Eli, vai dar exemplo. Samuel se torna, segundo os estudiosos da palavra, o maior de todos os profetas. Na verdade, ele exerce 3 funções: ele é profeta, ele é sacerdote e ele é juiz. O profeta é aquele que traz as revelações de Deus para o homem. O sacerdote é aquele que pega as questões do homem e leva para Deus. O juiz é aquele que intermedia entre homem e homem. Samuel tem essa função. Ele intermediava entre um homem e outro homem, como sacerdote pegava do homem e levava para Deus, e como profeta pegava de Deus e trazia para o homem. Glória a Deus. E se torna ele o mais famoso de todos os profetas. Tanto que ele é o que começa, a Bíblia não fala de forma clara, mas fica subentendido, que ele é o que abre a escola de profetas. É Samuel. É quem cria essa escola. Só que o tempo vai passando, ele também gera filhos, capítulo 8, versículo 17, se a memória não me engana, do 1 Samuel. Ele já está avançado em idade. Os filhos de Israel vão até ele e dizem: olha, nós precisamos de um rei, porque tu já estás velho e os teus filhos não andam no caminho que tu anda. Eles até exerciam funções de subjuízes, mas eles se corrompiam, aceitavam presentes para dar o certo como errado e o errado como certo. Era esta a circunstância que vivia Samuel com os seus filhos. Nesta sequência, eu também te falo de Davi. A semelhança de Salomão, nem tanto como Salomão, mas alguém disse que Davi também teve várias esposas. E tendo várias esposas, gerou vários filhos. E conta-se que quando nascia um filho de Davi, o rei era muito ocupado, muita guerra, lutando e fazendo muitas estratégias, enfim, ele às vezes nem ia ver quando o filho nascia, mas via um mensageiro, entrava à sala do trono e dizia: ó rei, hoje acabou de nascer mais um dos teus filhos. Davi perguntava: é homem ou é mulher? Ele dizia: é homem. Qual é o nome que vai se chamar o menino? O Davi dizia: vai se chamar Jacó. Ele voltava com a mensagem, chegava onde estava a mãe, e disse: o rei disse que o nome do menino vai ser Jacó. Ele não ia ver o menino. Dia se passava, via o mensageiro novamente e dizia: ó rei, nasceu-te mais um filho. É homem ou é mulher? É menino ou é menina? É menina. Como vai se chamar? Coloque o nome de Débora. O mensageiro voltava, chegava até a mãe e disse: o rei disse que é para dar o nome de Débora. Até que um dia o mensageiro veio novamente ao rei e disse: rei, acabou de nascer mais um filho. Como é que o senhor quer que chame esse menino? Qual será o nome dele? Aí o rei disse: mande colocar o nome dele de Absalão. O rei deu a mensagem e voltou para os seus afazeres. Aí a história diz, a história extra bíblica, diz que o mensageiro ficou lá parado, plantado, não saiu. Aquilo era um perigo. Você não poderia ficar, depois que o rei lhe liberasse, você não poderia ficar no recinto. Alguém poderia imaginar que você estava querendo matar o rei, fazer um atentado.
Se o rei deu ordem, você tem que se retirar. Mas o mensageiro continuou lá parado. Quando Davi olhou que o viu parado, eu não já lhe dei ordem para ir embora, o que é que você faz aí? Ele disse, meu rei, me desculpe, me perdoe, mas esse menino que hoje nasceu, ele é diferente dos demais. É um menino muito belo, muito lindo, muito formoso. Se eu fosse o senhor, eu ia lá contemplar o menino, eu ia visitá-lo, eu ia vê-lo. O rei ficou curioso e decidiu ir até o menino. E quando ele foi de fato, Absalão era uma criança bela ao extremo. Tanto que quando ele cresce, ele se torna o homem mais belo de todo Israel, o Absalão. Quando Davi vê a beleza do menino, ele se apaixona pelo menino, e no coração Davi decide que aquele menino vai ser o seu substituto, vai ser quem vai assumir o trono. E ele pega um amor grande por Absalão. Quando Absalão é desmamado, começa a andar com Davi para todo lugar, para as inaugurações, para os desfiles, para as reuniões, todas as situações que Davi vivenciava, ele levava o Absalão porque ele queria instruir Absalão, ele queria preparar o Absalão para ser o seu sucessor. Os dias vão se passando, entre os filhos de Davi, tem uma moça chamada Tamar, tem um menino chamado Aminon. Tamar é irmã de Absalão, e é de natureza deles serem belos e bonitos. Tamar é formosa por demais. O Aminon, que é irmão dela por parte de pai, não por parte de mãe, é meio irmão, se apaixona por ela. Quando é um dia, um primo de Aminon vem visitá-lo e vê ele triste, anêmico, meio... O que está acontecendo? Estás doente? Ele estava com um aspecto doentio, porque ele amava a Tamar, mas era sua meia-irmã. Então ele confessou para o primo, que está acontecendo assim e assim. A Bíblia diz que esse primo dele era sagaz, era malicioso. Aí aconselhou ele o seguinte, finge-te que estás doente. Quando o rei vier te visitar, tu pede para ele enviar Tamar para cuidar de você. E quando você tiver a oportunidade de estar sozinho com ela, você a conquista. Você se deita com ela. E assim ele fez. Colocou aspecto de doente ao extremo. Quando o rei visita, ele faz a proposta. É enviado Tamar para cuidar dele. E ela vai inocente, com todo amor e carinho, cuidar do irmão. E quando é um dia, ela prepara o alimento, entra no quarto com os demais servos para servi-lo. Ele diz, eu quero que todo mundo saia, menos Tamar. Ela fica inocente, despreocupada. É o irmão. E quando todo mundo sai, ele diz, deita-te comigo, irmã minha. Ela diz, não, meu irmão, não é assim, Israel, não é desse jeito. Fale com o rei, com certeza ele não me negará a ti, mas não é desse jeito. Ela falava isso, diz o texto, tentando aplacá-lo, tentando ganhar tempo, tentando se sair. Mas como ele era homem, com força física maior, a forçou e a estuprou. O pior é que a Bíblia diz que depois que ele comete o ato, todo o amor que ele tinha para com ela virou ódio, raiva. E ele a expulsou de quarto para fora. E ela saiu chorando, rasgou a túnica de cores variadas, porque assim se vestia as donzelas na época, e saiu chorando pelo meio da rua, humilhada. Ela se encontra com seu irmão Absalão, ele pergunta o que aconteceu, ela conta toda a história. Ele diz, acalma, irmã minha, é teu irmão, vai para casa. Mas ele já tinha colocado no coração a vingança, o Absalão. Passa-se meses, anos, chega o tempo da tosquia. Tosquia é porque cria-se ovelha e tem que tosquiar, é tirar a lã para mandar para o tecelão, para quem faz o tecido. Eles vendem. O Absalão era um grande criador de ovelhas e chegou a época de tosquiar, e quando eles tosquiavam, matava várias ovelhas para fazer uma festa, uma farra, um churrasco, e ele convidava todos os amigos, todos os parentes, mandou o convite para o rei e para todos os filhos do rei. Entre eles foi também o Aminon, pensando que Absalão tinha esquecido.
pensando que o caso tinha se passado e que ele não lembrava mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: todo erro tem consequência. Aí o Absalão diz assim para os seus servos: quando Aminon comer bastante e beber bastante, que estiver embriagado, podem dar sobre ele e o matem. E não tema, porque sou eu que estou dando ordem. E assim os servos fizeram. Quando o Aminon estava alegre do vinho, os servos de Absalão pularam sobre ele e o mataram. Foi aquele alvoroço na festa, todo mundo monta no seu jumento, camelo, cavalo e sai correndo em dor e desespero. Alguém mais apressado, mais rápido, chega onde está o rei Davi e dá a notícia para ele. Mas sabe o que é que alguém disse para Davi? Mataram todos os teus filhos. Na verdade, tinha matado um, o Aminon. Mas a notícia foi que havia se matado todos os filhos do rei. Davi entrou em desespero. Matar todos os filhos? Mas isso aqui é o problema, irmãos, de você falar coisa que ouviu de terceiro. Coisa que alguém falou para você, que alguém falou para ele, que ele ouviu não sei de quem, que ouviu não sei aonde, que leu no fake news, e não sei... Aí sai aquela... Tinha matado um, mas chegou lá que tinha matado todos. Correram todos. Depois chegou-se a verdade, a realidade. O Absalão foge, se esconde, fica longe de casa. Passa-se anos, ele em outro país, até que Joabe, o general de Davi, percebe que Davi está sentindo falta de Absalão, porque ele o amava, está com saudade. O que é que ele faz? Ele chama uma das mulheres de Israel, manda ela se disfarçar de camponesa e entrar na presença de Davi para ele julgar a causa dela. Qual era a causa dela? Ela conta para Davi: meu rei, a tua filha, a tua serva, tinha 2 filhos. No campo, se levantou um com o outro e brigaram. E um matou o outro. Eu não tenho mais esposo, eu não tenho mais parente. Eram meus únicos 2 filhos. E um matou o outro, e agora eu só tenho um. E os homens da minha vila estão querendo matá-lo. E se eles matá-lo, eu vou ficar sem descendência. O meu marido vai ficar sem descendência. Aí Davi se levantou do trono e disse: nem o fio de cabelo dele vai cair por terra. Ninguém vai tocar nem um fio de cabelo, é ordem do rei. Aí ela disse assim: mas por que é que o senhor não manda trazer de volta Absalão? Quando ela fala isso, Davi é inteligente, esperto, diz: espera aí, por acaso a mão de Joabe não está por trás desse negócio não? Aí é quando Joabe entra, porque era uma história criada para sensibilizar o coração de Davi sobre Absalão. Aí Davi manda trazer de volta o Absalão, que está longe em outro país, e ele fica na cidade de Hebrom e passa tempo lá. Só que Davi não recebe ele no palácio. Aí é quando Absalão diz: espera aí, mas de que me valeu vir no país, ficar aqui e ele não receber, eu não poder ver a face do rei, do meu pai? Ele conversa com ele, ele volta e fica nessa situação. Aí o Absalão começa a desejar o lugar do pai, o trono. O que é que ele faz? Ele vai para a entrada de Jerusalém e lá fica. Quando alguém vem para tratar algum assunto com o rei, ele chama a pessoa no canto e diz: você tem algum assunto para tratar com o rei? Tenho. Qual é a tua causa? Aí ele diz: é essa, essa e essa. Aí ele diz assim: tu tem razão, a tua causa é justa. Se eu fosse o rei, eu te dava ganho de causa. E dessa forma a Bíblia diz que ele começou a seduzir o coração do povo. Quando alguém ia querer beijar na mão dele por ele ser príncipe, ou se prostrar, não, demonstrava aquela humildade, mas na verdade ele estava usando de malícia para conquistar o coração. Até que um dia ele levantou um general, chamou um sacerdote e levantou uma turma e disse: nós agora iremos invadir Jerusalém. Formou um exército nessa história para tomar o trono. Preparou o exército e se dirigiu para Jerusalém. Quando Davi foi formado, ele juntou os seus valentes, seus generais, e disse: vamos sair da cidade. Na verdade, ele estava preocupado em ter uma guerra dentro da cidade e morrer pessoas que não eram soldados, civis.
entre aspas, inocentes. Vamos sair daqui, porque Davi, ele amava a nação de Deus, o povo de Deus, ele não queria o mal. Ele saiu para não ter guerra dentro da cidade, para não prejudicar os civis. Correu. Aí o Absalão vem, entra na cidade, entra no palácio e senta-se no trono. O Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Só que ele não gostava de Davi, o Aitofel. Por quê? Porque o Aitofel também era pai da Betseba, a mulher de Urias, que Davi seduziu e mandou matar Urias. O Aitofel era por aqui com Davi, porque ele destruiu a família da sua filha. Aí ele disse, para Absalão, para tu mostrar que realmente tu te fizesse abominável com Davi, tu manda fazer uma tenda no meio da praça, manda pegar as concubinas que ficaram. Davi parece que deixou 10 ou foi 15 concubinas para ficar cuidando do palácio. O Absalão pegou essas mulheres do pai, foi para a praça, fez uma tenda e se deitou com ela em plena luz do dia, na frente de todo mundo, dentro de uma tenda. Mas isso era resultado da desobediência de Davi. Porque quando Natan foi a Davi revelar o pecado, o Natan disse, você fez isso escondido, mas Deus trará esse mal contra você de dentro da sua própria casa e ele vai pecar contra você em plena luz do dia. Eita. Repito o que falei a princípio, todo erro tem consequência, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Alguém disse que nós temos o direito à liberdade de escolher a semente, mas não a colheita. A semente que você plantar, o que você vai colher. Então, Absalão precisava mostrar para a população, porque quem governa, irmãos, nunca agrada a todo mundo, sempre tem alguém que fica contra. E não era diferente com Salomão, não era diferente com Davi, não era diferente com ninguém. Então tem aqueles que torciam contra. Isso também era uma maneira de mostrar superioridade. Quando Salomão assume o trono, o Adonias, que queria ser rei também, fala com Betseba, para Betseba falar com Salomão, para Salomão dar como esposa a Adonias uma menina chamada Abisag. Abisag foi uma moça que foi contratada para se deitar com Davi só para aquecê-lo quando ele estava com seus 70 anos de idade, sentia muito frio, e ela foi contratada só para aquecer Davi. E a Bíblia diz que Davi não a conheceu, não teve contato com ela. O Adonias pediu para se casar com ela. O Salomão já queria matar Adonias no início, que ele queria ser rei, deixou ele, mas dessa vez ele mandou matá-lo. Por quê? Porque quando um rei ou alguém invadia outro reino, a primeira coisa que ele fazia era tomar o harém do rei que foi vencido, para mostrar que era superior. Aí ele queria tomar a moça para dar exatamente essa impressão. Aí Salomão mandou matar. Então Absalão vai fazer isso para exatamente trazer essa realidade. O Aitofel aconselha Absalão segunda vez, pedindo para juntar um exército e ir atrás de Davi naquele mesmo dia. Porque Davi estaria cansado, estaria desorganizado, não teria preparado uma estratégia de guerra, seria fácil vencê-lo. Só que Davi mandou ficar outro conselheiro exatamente para rebater os conselhos de Aitofel. Eu não lembro o nome do outro conselheiro, mas ficou um amigo de Davi. Aí o Absalão mandou chamar esse também para aconselhar. Aí ele disse, olha, tu sabe que teu pai é valente. Tu sabe que os homens que estão com Davi é valente, do jeito que eles estão angustiados, estão como onça selvagem, touro selvagem de raiva. Se você mandar agora, ele rasga no dente. Mas na verdade isso foi uma maneira para aplacar a estratégia de Aitofel, porque ele sabia que Davi estava desorganizado e mandou alguém avisar Davi para Davi fugir e se esconder, porque senão a coisa ia ficar complicada. Isso foi tão angustiante para Aitofel que o texto diz que ele foi para casa, colocou a casa em ordem, fez uma forca e se matou enforcado. O Aitofel. Aí Davi fugiu, se programou, mas aí Absalão tem que preparar o exército para vencer o exército de Davi, para que eles não voltem à cidade e tentem tomar a cidade. Prepara o exército de Absalão,
contra o exército de Davi. Vai se marcar o dia da batalha, da guerra. Davi reúne os seus soldados, reúne o seu exército, chama os seus 3 generais, o Joabe, o Abisai e o Itai, e diz assim para eles, diante de todos os soldados: por amor de mim, tenha misericórdia de Absalão, meu filho. Por amor de mim, tratem com benevolência o Absalão, meu filho, porque ele amava o Absalão. Não matem por amor de mim. Foram para a guerra, foram para a batalha, começa-se a batalha, começa-se a guerra, espada para lá, espada para cá, guerra para lá, guerra para cá, a luta grande e travada. O exército de Davi começa a vencer o de Absalão, eles começam a fugir. O Absalão está montado numa jumenta, sai correndo, e a Bíblia diz, o texto sagrado diz que ele vai passando por debaixo de uma árvore, o seu cabelo é longo, é comprido, se enrosca no galho da árvore, o jumento vai embora, ele fica pendurado sem conseguir se soltar. O soldado de Davi que vem atrás, vê aquilo, não mata o Absalão, aí chama Joabe. E diz, ouvi Absalão ali, preso pelo cabelo, pendurado na árvore. Por que não o matou? Porque o rei disse, não era para ferir o menino. O Joabe disse, se você tivesse matado ele, eu ia lhe recompensar com muito ouro. Onde é que ele está? Foi lá, chegou lá, matou o Absalão. Os outros vinham, espada, lança, flecha, mataram Absalão, cavaram a cova, enterraram. Alguém tocou a trombeta, voltaram vitoriosos, e os de Absalão que sobraram, voltaram para Israel. O mensageiro chegou para Joabe e disse, meu senhor, eu posso levar a mensagem para o rei do resultado da guerra? Ele disse, não, você é homem de bem, não é você hoje que vai levar a mensagem. Ahimaaz, o nome do mensageiro. Quem vai levar é o etíope, mas a Bíblia não diz o nome dele. Ele chamou o etíope e disse, vá e diga ao rei que aconteceu no campo de batalha. Ele vai, mas o Ahimaaz insiste em ir também. Tá, pode ir, mas você não vai levar nenhuma mensagem. O Ahimaaz sai correndo, o Ahimaaz é mais ligeiro do que o etíope, aí passa na frente do etíope. Aonde Davi está, tem um sentinela em cima da torre, olhando o movimento. Aí de repente ele olha e diz, eu estou vendo um homem que vem correndo. Aí Davi pergunta, vem muita gente com ele? Diz, ele vem sozinho. Porque se viesse muita gente, era um sinal de que o exército estava fugindo. Mas se só vem um, isso é um sinal que vai trazer notícia. E notícia boa. Aí diz, o jeito dele correr, o jeito de ir mais. Aí Davi diz, é homem de bem, traz notícia boa. Porque homem de bem, irmão, traz notícia boa. Homens de bem traz notícia boa. Pessoas de bem traz notícia boa. Só que o Ahimaaz chegou, mas não tinha recebido nenhuma mensagem de Joabe. Davi mandou ele ficar ao seu lado. De repente veio o etíope, o mensageiro, estou vendo outro que está vindo. O correr dele é de fulano, também é homem de bem, também trará notícia boa. Foi o que aconteceu na guerra. Ele diz que seja com todos os teus inimigos aquilo que aconteceu hoje com Absalão. Que caia sobre todos os teus inimigos aquilo que caiu hoje sobre Absalão. Que todos morram como morreu Absalão hoje na batalha. Quando Davi escutou esta proposta, o texto que eu li, ele subiu para o quarto, ficou lá em cima e começou a chorar e a gritar. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Absalão, meu filho, quem me dera morrer no teu lugar, meu filho Absalão. Aí o exército vai chegando, mas não chega como o exército vencedor. Chega como um exército derrotado, triste, cabisbaixo. Era como se estivesse chegando de fato num velório, no cemitério, na cerimônia fúnebre, todo mundo triste. E Davi chorando e todo soldado embaixo ouvindo aquilo ali. Aí Joabe se irritou, subiu lá em cima onde estava Davi e disse, o senhor está envergonhando o seu exército. Porque com essa sua atitude, o senhor está dizendo que preferia que todos os seus generais e todos os seus soldados morressem e o seu filho estivesse vivo. Pegou pesado com Davi. E esses homens são capazes de morrer pelo senhor, estão defendendo o seu trono. Mas o senhor está dizendo com isso que preferia que todos eles tivessem mortos, os seus generais, e o seu filho que tentou lhe matar, tomar o seu trono, estivesse vivo. Se o senhor não mudar essa atitude, não lavar esse rosto, e não for até a janela, esse povo vai te deixar e nunca mais vai te servir.
Aí foi que ele caiu em si, reconheceu, lavou o rosto, foi olhar e falou com o povo, aí tudo se acalmou. Mas eu quero concluir essa reflexão, dizendo os 3 erros que Absalão cometeu, por isso perdeu o trono, porque o trono era dele. O trono era de Absalão. 3 coisas que você vai guardar, isso foi só uma introdução para lhe dizer isso, essas 3 coisas. Primeiro erro de Absalão que ele fez perder o trono, foi que ele quis sentar no trono antes do tempo. Ele quis sentar na cadeira antes do tempo. Ele quis a vitória, a bênção antes do tempo. Repito o que eu falo em vários lugares. Quando Deus demora, não é porque Ele está preparando a bênção para você, não. É porque Ele está preparando você para a bênção. Porque tem um tempo de nós estamos preparados para receber a bênção. Se a gente receber antes do tempo sem estarmos preparados, a gente cai, a gente fracassa, a gente é derrotado. Então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que tudo é formoso ao seu tempo. Segunda falha de Absalão que ele fez perder o trono, porque ele quis sentar no trono, querendo tirar quem já estava no trono. Nunca queira ter uma bênção sobre a sua vida, e para que você tenha essa bênção, você tem que humilhar alguém, você tem que rebaixar alguém, você tem que pisar alguém. Não dá certo. Só dará certo se você, aleluia, entender que quem coloca no trono é Deus, que quem tira do trono é Deus, que quem coloca na cadeira é Deus, que quem tira da cadeira é Deus, que quem exalta é Deus, que quem humilha é Deus. Não é eu, não sou eu nem você quem vai tirar. Esse é o problema de muita gente por aí afora. Quer sentar na cadeira e quer tirar aquele que está na cadeira, e é no tempo de Deus. E é Deus quem tira e é Deus quem coloca. A terceira, para a gente terminar. Terceira falha de Absalão, que ele fez perder o trono, foi porque ele quis passar na frente do pai. Eu vou explicar, preste atenção. O Aminon estuprou Tamar. Quem era que tinha que tomar providência? Davi, o pai. Davi, o pai, não tomou providência. Aí Absalão disse: não vou tomar. Aqui é o terceiro erro de Absalão: querer tomar providência ou querer passar na frente do pai. E eu falo isso em uma linguagem espiritual. Se Deus ainda não tomou providência, irmão, deixe que Deus saiba a hora de tomar providência. Não queira tomar providência na frente de Deus. Não queira tomar providência no lugar de Deus. Deixe que o Pai sabe como vai fazer, a hora de fazer e como fazer. Então aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda que você não pode passar por cima de ninguém. E aprenda a esperar Deus tomar providência, não é você. E se Deus não tomar providência, não é problema meu e nem é seu. É Deus que decide, irmãos, aleluia. Porque às vezes nós queremos que Deus mate, mas se Deus quiser dar vida, e aí? Às vezes nós queremos que Deus feche a porta, mas se Deus quiser abrir a porta, e agora? A providência, irmãos, ela é prerrogativa de Deus. Absalão tinha tudo, irmãos. Tinha o apoio do pai, tinha estatura, tinha beleza, tinha cultura. As pessoas gostavam dele, Israel apoiava dele, tanto que se levantou contra o próprio Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Mas não soube esperar o tempo de Deus, quis tirar quem estava no trono e tomar providência no lugar do pai. Não faça isso. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer, deixe Deus operar, deixe Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.